queridos amigos do canal Alto Clamor, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso canal. Estamos aqui para dar continuidade à série bíblica, a série de estudo bíblico, Daniel, Segredos da Profecia. Estamos agora alcançando a segunda lição. Estudamos a primeira lição e agora vamos para a segunda lição, que tem como título Dois Poderes em Conflito. Essa lição é muito importante porque mostra os dois poderes, aí o grande conflito bem diante dos nossos olhos quando a gente chega nessa parte do livro de Daniel. Então nós estamos aqui começando esse estudo, esse segundo tema, e eu quero convidar você a participar de uma forma muito especial dele. Pegue sua caneta, pegue teu caderno, sua Bíblia e vamos juntos investigarmos a respeito dessas verdades contidas no livro de Daniel. E não esqueça, o livro de Daniel é um livro para os nossos dias. O conteúdo ali escrito é para os nossos dias. Nós vimos isso na primeira lição aqui no canal. Você tem aí a playlist Daniel, Segredos da Profecia, e você pode acessar e assistir a primeira lição, a primeira aula em que estudamos a respeito do tema Daniel, um livro para os dias de hoje. Então você pode estar entrando e assistindo e compartilhando, tá bom? Falar nisso, entre no canal, inscreva-se, ative as notificações, ative o sininho, deixe teu comentário e compartilha. E eu tenho aqui o material do estudo bíblico Daniel Bíblia Fácil, da Rede Novo Tempo, da Escola Bíblica da Novo Tempo, um material maravilhoso que nós vamos estudar hoje, a segunda parte, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma breve oração e vamos começar nesse tema maravilhoso do livro de Daniel. Lição 2, dois poderes em conflito. Vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, rogamos a Tua bênção para o estudo desse momento. Pedimos que o Senhor esteja com cada um que está participando agora desse período de estudos da Tua Palavra, do livro de Daniel. Que nesse momento o Senhor nos dê o Teu Espírito, perdoe os nossos pecados e nos capacita a ter os olhos espirituais para enxergar a Tua verdade. Abençoa, Senhor, esse estudo, nós pedimos desde já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigos? Eu quero ler para vocês aqui o que diz a introdução do estudo de hoje, que vai falar muito ao nosso coração. Olha o que diz. Estamos acostumados a ver o mais forte sempre vencer o mais fraco. Seja numa briga no colégio, numa partida de futebol ou na corrida do predador em busca da caça. O mais forte sempre vence, embora o mais forte nem sempre seja o melhor. Parece ser uma lei da vida, porém, em alguns momentos, esta lei é contrariada, quando o fraco vence o forte e o menor suplanta o maior. Você pode então perguntar como isso é possível. Não sabemos todas as respostas, mas ao estudarmos o livro de Daniel, fica muito claro que aqueles que confiam em Deus sempre vencem no final, mesmo em menor número ou em aparente desvantagem. Então, você tem aqui dois conflitos, aliás, um conflito de dois poderes, ou seja, dois poderes em conflito é o tema de hoje. E nem sempre o mais forte ganha. Aqueles que confiam em Deus sempre vão ganhar, mesmo que eles estejam aparentemente fracos ou em menor número ou em aparente desvantagem. Eu queria ler para vocês aqui Daniel capítulo 1. O livro de Daniel apresenta, irmãos, em sua introdução, duas cidades em conflito. Essas cidades Babilônia e Jerusalém. Duas cidades em conflito. Babilônia e Jerusalém. Eu quero ler para vocês Daniel 1 para confirmar essa realidade. Daniel 1, verso 1 diz: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, primeira cidade, Babilônia, a Jerusalém, segunda cidade, Jerusalém,
e a sitiou. Então, o texto aqui mostra um conflito entre duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Desde o início do livro vemos uma marcha, o grande conflito entre o bem e o mal, entre o culto pagão e a adoração ao verdadeiro Deus. Logo no primeiro verso, duas cidades se destacam: Jerusalém, capital do povo de Deus, e Babilônia, capital idólatra, que representa a sede do poder que se opõe a Deus. De fato, estas duas cidades são mencionadas em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E podemos ver a intensa luta entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, em cada momento da história. Que coisa impressionante, né? Então, desde o Gênesis ao Apocalipse, você vê o confronto direto entre Babilônia e Jerusalém, Jerusalém e Babilônia, o povo de Deus contra os povos que se opõem a Deus, poderes que se opõem a Deus. O que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao seu povo? É interessante a gente pesquisar sobre isso. Abra a Bíblia aí, irmãos. Daniel 1, verso 1 e 2. Olha o que Deus permitiu que Nabucodonosor, rei de Babilônia, fizesse com o povo de Deus. Daniel capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então o verso 1 diz que Nabucodonosor sitiou, cercou Jerusalém. Verso 2: e o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, ou seja, na mão de Nabucodonosor, com parte dos vasos da casa de Deus, os utensílios sagrados da casa de Deus, do santuário, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa de seus deuses, e ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. Então Nabucodonosor invade Jerusalém após cercá-la, e o rei de Judá, Joaquim, é entregue nas mãos de Nabucodonosor. A invasão babilônica leva todos os utensílios sagrados, vasos sagrados de Deus, o Deus verdadeiro, Jeová, que estavam no templo sagrado em Jerusalém. Então Nabucodonosor leva esses vasos sagrados para o templo dos falsos deuses, dos deuses pagãos, em Babilônia, na terra de Sinar. Veja que coisa tremenda, né? Deus então permite que o seu povo fosse levado cativo por Babilônia. O cativeiro babilônico, irmãos, é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos na história e dirige o seu povo. Era sua intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos, caldeus, né? Para abrir-lhes os olhos para as consequências de sua rebelião, de modo a poder futuramente conduzi-los a um estilo de vida melhor. Várias advertências haviam sido dadas denunciando seus pecados, mas nenhuma reforma foi vista. E ali Deus utilizou o profeta Isaías, Jeremias, para dar mensagens antes que o povo dele fosse ao cativeiro, para que o povo dele fizesse reformas, para que o povo de Deus se arrependesse dos caminhos de erro, caminhos de pecado e voltasse para o Senhor. Infelizmente não foi o que aconteceu, não houve nenhuma reforma espiritual e o povo, infelizmente, caiu em cativeiro. Deus então, para cumprir seus propósitos e salvar seu povo, olha, sempre, até os castigos de Deus têm um cunho salvífico. Deus, ele permite acontecer certas coisas com o povo dele, sempre com a finalidade de salvar o povo dele. Deus, então, para cumprir seu propósito e salvar seu povo, permitiu o cativeiro, entregando-os a Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Quando Nabucodonosor, com seus exércitos, levam
alguns judeus para Babilônia, nós temos ali, então, inseridos nesses grupos da linhagem real, o jovem Daniel, com seus 15 anos de idade, e também os seus amigos. E olha que interessante, lá em Babilônia acontecem então 3 desafios dos jovens hebreus. 3 desafios. Vamos a fundo, porque isso, irmãos, tem muito a ver conosco hoje. Você vai perceber que os desafios impostos a esses jovens têm muito a ver com a nossa vida agora. Qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens cativos em Babilônia? Abra sua Bíblia em Daniel 1, se você não abriu ainda, abra aí a Bíblia, Daniel capítulo 1, verso 3 e 4, que vai dizer: E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus, a cultura babilônica no caso, né? Então veja, segundo o costume da época, Nabucodonosor ordenou que jovens fossem preparados para assistirem no palácio do rei e deveriam aprender a ciência dos caldeus para adorarem os elementos pagãos mesclados nesta cultura. Este período preparatório duraria 3 anos, como diz Daniel 1, do 3 ao 5. E no final dele seria feito um teste para saber quem estaria apto a assistir no Palácio Real. Este foi um desafio cultural. Olha, qual foi o primeiro desafio? Um desafio cultural. Pois os jovens hebreus foram induzidos a adotar elementos da cultura babilônica que certamente contrariavam os princípios da religião hebraica que eles praticavam. Veja, eu queria que você agora meditasse comigo, refletisse comigo nessa situação. O primeiro desafio que é colocado aqui para esses jovens hebreus é o desafio cultural. Eles deveriam agora absorver elementos da cultura babilônica. E esses elementos eles eram conflitantes com os elementos dos princípios da religião hebraica que eles praticavam. Hoje é do mesmo jeito, queridos. Hoje Babilônia tenta fazer a mesma coisa conosco. Tenta nos impor a cultura babilônica. Tenhamos muito cuidado com a cultura babilônica. Ela está sendo proposta para as nossas mentes absorver em televisão. Tem muito conteúdo na televisão, muito conteúdo televisivo que faz parte de Babilônia. Temos ali a internet, né? Muitos canais, muitos sites, muitas plataformas digitais cujas quais Babilônia utiliza para doutrinar a cabeça das pessoas, para colocar na cabeça dos jovens cristãos, de todo cristão, a cultura dela, que conflita com a cultura bíblica, que conflita com os princípios bíblicos. Você tem na música, na literatura, muita coisa que influencia a pessoa a andar de acordo com a cultura babilônica, ao invés de andar de acordo com os princípios bíblicos, que é totalmente antagônico à cultura babilônica. Então fique atento, vigiai e orai, fique atento, você que é pai, você que é mãe, fique atento no seu filho, na sua filha. Vocês jovens, fiquem atentos no que vocês estão consumindo, no que vocês estão nutrindo na mente de vocês. Devemos, eu e vocês, devemos nós todos, estarmos
cautelosos, muito cuidado, porque estamos inseridos em um ambiente hostil ao verdadeiro cristianismo. A verdadeira religião de Deus praticada é uma saúde para a nossa mente. Agora, se eu e você nos permitir deixar levar, induzir-nos pelos costumes mundanos, babilônicos, correremos perigo. Teve também um outro ponto importante que eu posso mencionar para vocês aqui. Qual foi o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram que se submeter durante 3 anos? Vamos ver aqui Daniel 1, 5 a 6. O segundo desafio. O primeiro foi a tentativa de colocar a cultura babilônica na mentalidade deles. O segundo, agora, em Daniel, segundo desafio que eles enfrentam, Daniel capítulo 1, versos 5 a 3. Deixa eu verificar aqui. Aliás, versos 5 a 6, diz assim: E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você vê agora uma segunda tentativa, um segundo desafio para mexer com os costumes desses jovens hebreus. Nabucodonosor ordenou que todos os jovens deviam participar dos manjares e iguarias da mesa real. Provavelmente alimentos imundos e bebidas alcoólicas faziam parte do cardápio, algo que era proibido pela lei judaica em Levíticos capítulo 11 e Provérbios 20, verso 1. Levíticos capítulo 11 nos ensina quais carnes deveríamos consumir, quais carnes o povo de Deus naquela época deveria consumir. Ali ele faz separação entre animais limpos e impuros, carnes limpas e carnes impuras. Levíticos capítulo 11. E Provérbios 20, verso 1, nos ajuda a entender que nós devemos nos abster totalmente de bebida alcoólica. Então, esses jovens, eles sabiam disso, mas foi proposto para que eles pudessem comer e beber da mesa do rei. Além disso, as carnes ali eram oferecidas primeiramente e sacrificadas aos ídolos pagãos. Costume também condenado no Novo Testamento em Atos capítulo 15, verso 29. Ali é condenado sacrificar a ídolos pagãos, sacrificar a coisas pagãs. Este foi um segundo teste para os jovens hebreus, o desafio do regime alimentar. Então, no regime alimentar, foi desafiado os jovens hebreus. Eles foram tentados a comer coisas que Deus não aprova, pois estes alimentos e bebidas são prejudiciais à saúde e destroem nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, como ensina 1 Coríntios 3, 16, 17, capítulo 6, 19 e 20 e capítulo 10, verso 31. Repito, 1 Coríntios, anote aí, 1 Coríntios 3, 16, 17 aos versos, também no capítulo 6, verso 19 e capítulo 10, e o verso 20 também, 6, 19 e 20 e capítulo 10, verso 31. Ali ensina que o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo e nós devemos cuidar do nosso corpo, não comendo coisas que nos trazem malefício à saúde e muito menos bebendo coisas dessa natureza, que traz doença. Então, queridos, o desafio do regime alimentar imposto para os jovens aqui também é feito conosco. O mundo produz seus alimentos e suas bebidas e que causam males inimagináveis à saúde pública. Devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente bebe e com aquilo que a gente come. A Bíblia diz: quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Então agora nós somos convidados pela palavra do Senhor a ver
se o que estamos comendo e bebendo está sendo para a honra e glória de Deus. Se estamos escutando, assistindo, frequentando, vestindo, falando, se tudo está para a honra e glória de Deus. Entende, queridos? Nós precisamos observar isso. Isso é importante. Não negligencie mais isso. Nós não podemos continuar negligenciando isso. E esse foi o segundo desafio. O primeiro, um desafio cultural. O segundo, um desafio no regime alimentar. Bem, vamos avançando aqui. Espero que você esteja gostando desse estudo bíblico. Daniel, Segredos da Profecia. Essa segunda lição maravilhosa tem sido uma bênção. A quinta pergunta diz: que atitude Daniel tomou em relação à dieta determinada pelo rei? O rei determinou ali as comidas, né? Provavelmente carnes e bebidas que não eram adequadas para aqueles que conhecem a verdade do verdadeiro regime alimentar bíblico. E ali foi posto diante deles. E qual foi a atitude de Daniel? Vamos ver o verso 8. Daniel 1, verso 8, que vai dizer: porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do rei, com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Amém? Veja que maravilha. Aqui Daniel propôs no seu coração, ou seja, ele decidiu firmemente não comer nem beber coisas que o rei estava oferecendo e que provavelmente por Daniel não está querendo, provavelmente eram alimentos impuros e bebidas inadequadas. E Daniel propôs que não, não e não. Esse é um exemplo para mim e para você. Nós somos convidados agora a ter a mesma atitude de Daniel, a colocar no coração, a propor firmemente, dizer não a um regime alimentar nocivo, que nos estraga o corpo, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Então, nós somos convidados pelo Espírito Santo agora para cuidarmos dessas três áreas que compõem o ser: física, mental e espiritual. E tudo isso, o cuidado passa pelo aquilo que a gente come, que a gente bebe também, tá? Tem outros pontos, mas vamos frisar nesses dois: comida e bebida. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que comemos e com aquilo que bebemos. Isso é um princípio que nós chamamos de temperança. E o que significa temperança? Temperança é a abstinência de tudo aquilo que nos faz mal e uso de tudo aquilo que nos faz bem com moderação. Ok? Isso é temperança. E Daniel era um homem de Deus temperante, e ele resolveu firmemente ficar com a palavra de Deus e com a obediência a uma vida em harmonia com a vontade do Senhor. No momento de prova, Daniel manteve-se fiel a Deus e decidiu seguir os princípios de temperança, mesmo que com isso correria-se a ordem. Deixa eu ver aqui. Mesmo que com isso contrariasse a ordem do rei e pusesse em risco a própria vida. Os jovens haviam aprendido a desenvolver hábitos corretos que promoviam a saúde plena, pois a capacidade intelectual e a força física e a longevidade dependem de leis imutáveis criadas por Deus. Nesta questão, o acaso não existe. É uma lei do céu, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Gálatas, capítulo 6, verso 4. Aquilo que o homem semeia, o homem também ceifará, colherá. Então, não é um acaso. Isso é uma lei real. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta hoje uma boa alimentação, um bom cuidado com a saúde física, mental e espiritual, nós vamos colher os bons frutos ao longo da nossa vida. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso, não é verdade? Que nós possamos ser como Daniel, temperantes e
e que cuidemos da nossa saúde, agora que conhecemos essa mensagem maravilhosa de saúde aqui no livro de Daniel. Olha só, estudando o livro profético e aprendendo coisas sobre saúde. Tem tudo a ver com a preparação para a volta de Jesus. A sexta pergunta diz: que experimento Daniel propôs ao cozinheiro-chefe? E qual foi o resultado? Curioso, Daniel propôs ao cozinheiro-chefe que ele experimentasse eles com um cardápio diferente daquele que Babilônia ofereceu. E qual foi o resultado disso? Vamos ver aí no capítulo 1 de Daniel, verso 11 a 16. O verso 11 ao 16 do capítulo 1 de Daniel diz o seguinte, olha só. Então disse Daniel a Melzar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos dê legumes para comer e água para beber. Ó, o cardápio foi legumes para comer e água para beber. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção dos alimentos do rei. E conforme tu vires, lidarás com os teus servos. E diz mais o verso 14, 15, 16. Então ele lhes consentiu nesse assunto e os provou por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei. Então Melzar tirou-lhe a porção do alimento e o vinho que eles deviam beber, e deu-lhes legumes. Amém, irmãos? Olha que interessante. Então aqui Daniel diz, olha, fala para o cozinheiro-chefe, né? Eu vou lhe pedir um favor, faça-nos um teste em 10 dias, a gente vai comer só legumes e água. Aos outros jovens aí, vocês dão a comida do rei, mas para a gente comer essa aí, pode ser? Então aí Deus abriu a oportunidade, tocou no coração do cozinheiro-chefe, e o cozinheiro-chefe consentiu com essa ideia. Fez o teste, durante 10 dias comendo uma dieta totalmente vegetariana, sem a presença de carne e nem bebida, nenhum tipo de bebida estimulante. Pelo contrário, foi água que eles tomaram durante 10 dias, a pura e maravilhosa água criada por Deus. Ao cabo dos 10 dias, foi verificado que a aparência física dos jovens hebreus, de Daniel e seus amigos, era muito superior à dos outros que tinham comido dos alimentos da mesa do rei. Então veja, a dieta do Éden, prescrita por Deus no Éden, fez toda a diferença nesse ponto, nessa escolha. Foi uma escolha que teve resultados excelentes para Daniel e os seus amigos. Então veja, com uma alimentação como essa, Daniel tinha saúde física, saúde mental e saúde espiritual, porque o corpo trabalhando bem, a mente funcionava limpidamente, sem nenhum anuviamento, sem nenhuma mancha, e ele tinha ali a capacidade de receber e entender todo o conteúdo que Deus passava para ele por meio do Espírito Santo. Entendeu? Por isso que você tem que cuidar da saúde, para que a gente possa ouvir claramente as orientações do Divino Espírito de Deus. Daniel propôs uma alimentação alternativa durante 10 dias. Ao final deste período, os resultados provavam exatamente o oposto do que o cozinheiro-chefe esperava. Os que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes e possuíam maior capacidade mental que aqueles que condescenderam com o apetite. É impressionante notar que ao terminar
ao término dos 3 anos de estudos, Daniel e os seus amigos foram encontrados 10 vezes mais doutos, mais inteligentes do que todos os magos e encantadores de todo o reino de Babilônia, como diz ali o verso 20. Vamos ver o verso 20, capítulo 1, verso 20. Olha o que diz. E em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiria deles, ele, o rei Nabucodonosor, os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o reino. Amém, irmãos? Então, devido à fidelidade dos meninos aqui, Daniel e seus amigos, para com o regime alimentar proposto por Deus, eles colheram bons frutos daquilo que eles plantaram. E foram achados mais inteligentes, eles foram superiores aos sábios de Babilônia. O terceiro desafio refere-se à mudança dos nomes. Que novos nomes receberam Daniel e os seus amigos? O terceiro desafio agora, Babilônia muda os nomes dos jovens hebreus. Isso foi um desafio, você vai entender por quê. Vamos ver aqui Daniel capítulo 1, verso 7, que vai dizer o seguinte. Daniel 1, 7. A quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias o nome de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abdenego. Olha só o que a lição traz para mim, para você, de informação sobre essa mudança de nomes. Atenção! A mudança de seus nomes significava que esses jovens hebreus estavam sendo adotados na corte babilônica, e intencionava-se que eles abandonassem sua religião hebraica e aceitassem o politeísmo, o politeísmo de Babilônia, ou seja, a adoração a vários deuses. Seus novos nomes representavam divindades caldeias. Isso representava um terceiro teste. Qual é o nome do teste? O desafio religioso. Primeiro desafio, você lembra? O desafio cultural, uma tentativa de mudança, tirar os princípios bíblicos da vida desses jovens e colocar a cultura babilônica. O segundo desafio, tirar o cardápio alimentar que Deus propôs para eles e colocar o cardápio alimentar de Babilônia. E agora, uma tentativa de mudança de religião. Mudando os nomes deles, estavam mudando a religião deles. Por exemplo, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Aí eles tiraram o nome de Daniel, que significa Deus é o meu juiz, e colocaram Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida, ou a vida do rei. Veja, o nome de uma divindade pagã da Babilônia foi posta em Daniel com essa troca de nomes. Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. O Senhor é bondoso comigo. É o significado de Ananias. Removeram o nome de Ananias e botaram o nome Sadraque, que significa inspiração ao Deus Sol. Então, levou do nome Ananias para o nome Sadraque, ele tirou do Senhor é bondoso comigo para a inspiração ao Deus Sol, o Deus falso. O de Misael significa semelhante a Deus. Misael significa semelhante a Deus. Aí colocaram Mesaque, no lugar de Misael botaram Mesaque, o nome babilônico, que significa servo do Deus Sheba. Olha, um Deus pagão de Babilônia. E Azarias, por fim, mais um dos amigos, Azarias significa o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu ajudador. Eles mudaram para Abdenego,
E o nome Abed-Nego, esse nome pagão, significa o servo de Nebo. O servo de Nebo, que no caso Nebo é mais uma divindade pagã. Veja, a tentativa de mudar a cultura, de mudar a alimentação deles, de mudar a religião deles. Isso, esses ataques que Satanás fez, utilizando de Babilônia para com esses jovens de Deus, ele faz hoje em dia, com a mesma Babilônia, só que não mais a imperial, e sim a Babilônia constituída pelas várias religiões espalhadas no mundo que confundem a cabeça das pessoas e que fazem com que o mundo religioso seja uma grande confusão. Então, a mesma coisa eles tentam fazer conosco. Então, tenhamos cuidado, fiquemos de olhos abertos, atentos, porque tem muitos poderes aí tentando nos mudar a cultura, tentando nos fazer deixar os princípios bíblicos para seguir cultura. Tem poderes aí, pessoas tentando nos fazer mudar a nossa alimentação proposta por Deus para ficar com a alimentação do mundo, igual a do mundo. E tem muita gente aí querendo corromper a religião verdadeira de Cristo para que a gente viva uma religião falsa, pagã. Então, muito cuidado. Pergunta número 8. O que Deus deu aos jovens representando a vitória no conflito entre o bem e o mal? Representando a vitória no conflito entre o bem e o mal, o que foi que Deus deu a esses jovens? Daniel capítulo 1, versos 17, 19 e 20, vai dizer o seguinte. Daniel 1, versos 17, 19 e 20. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. Olha o que Deus deu: habilidade, conhecimento, habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E a Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Olha o verso 19. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei. E o verso 11, aliás, o verso 20, que nós já lemos, vamos repetir, diz: e em todas as questões, todas, não era em algumas, não era em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiria deles, o rei os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Que maravilha, né? Deus deu a esses jovens sabedoria, entendimento, inteligência, habilidades. A Daniel lhe deu a capacidade de receber sonhos e visões da parte de Deus, profeta Daniel. Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos conhecimento e sabedoria acima de todos os outros, permitindo-lhes que assistissem diariamente diante do rei. O texto ainda mostra que a Daniel foi dada inteligência a todas as visões e sonhos. Daniel 1, 17. Isso demonstra que ele já estava sendo preparado para o exercício do ministério profético e que seria um vínculo das surpreendentes revelações divinas à posteridade. Logo no primeiro capítulo de Daniel, aprendemos que Deus nunca desampara seu povo, mas concede sabedoria, coragem e livramento diante das circunstâncias adversas. No conflito entre o bem e o mal, Deus e seu povo sempre têm vitória final. Amém, queridos? Sempre, quando a gente é fiel e fica juntinho de Deus, como foi com Daniel e seus amigos, Deus tem a coroa da vitória no final para nós. Eu queria ler para você aqui algo importante que tem a ver com a minha e a sua decisão do estudo de hoje. E eu não posso terminar esse tema sem falar sobre essa questão com você. Por isso, fique atento, abra seu coração, não deixe nada desviar a sua atenção nesse momento. Eu quero perguntar para você o seguinte: após conhecer melhor a história de Daniel e dos seus 3 amigos, desejo demonstrar
na minha vida a mesma firmeza de caráter que eles demonstraram, tomando as seguintes decisões. Depois de conhecer a história de Daniel, você deseja tomar firmeza de caráter e dar os mesmos passos que ele? Não permitirei que elementos de minha cultura, contrários aos ensinos da palavra de Deus, sejam assimilados em minha vida. É do seu desejo, querido amigo, querida amiga, não permitir que nenhum elemento da nossa cultura atual venha a nos tirar, como disse muito bem aqui, venha contrariar os ensinos, os princípios bíblicos para a nossa vida. Você deseja escolher os princípios bíblicos e não permitir que a cultura remova eles da sua vida? Eu sei que sim. Amém. Parabéns. Não usarei alimentos condenados pela Bíblia, como diz em Levíticos capítulo 11. Você vai ler aí capítulo 11 de Levíticos. Nem farei uso de qualquer tipo de bebida alcoólica, como ensina Provérbios 20, verso 1, 23, 31 a 35. Você deseja isso, querido? Não comer e nem beber para desonra de Deus? Você deseja isso? E por fim, não me dobrarei aos ídolos modernos, mas adorarei somente ao Deus verdadeiro. Essas são as nossas decisões hoje. Eu convido você a tomá-las, a dar esses passos de fé. Não permitir que a cultura presente dos nossos dias arranque da nossa vida os princípios da sagrada palavra de Deus. Não permitir que um cardápio alimentar totalmente errado nos faça ter problemas com a saúde e, consequentemente, com o relacionamento com Deus e o seu Espírito. Obedecer às leis de saúde da Bíblia. E, por fim, o chamado é que nós não permitamos que a adoração falsa a ídolos modernos venha atrapalhar a nossa adoração a Deus. Que na nossa vida sejamos obedientes somente a Ele e adoremos somente ao Senhor e nos afastemos de toda aparência do mal. O que é que você acha? É bom, não é? Claro que sim. Eu quero convidar você agora para orar comigo e juntos buscarmos o poder de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Para mim foi uma alegria poder estar com você em mais um estudo. Espero que tenha sido uma bênção para você ver que o primeiro capítulo de Daniel nos traz tanta informação relevante assim. Vamos orar. Eu volto com você após a oração para encerrarmos o estudo de hoje. Oremos. Pai querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra, por mais uma lição do curso bíblico Daniel, Segredos da Profecia. Que todos nós possamos ter os passos semelhantes ao de Daniel e seus amigos. Que mesmo que o mundo tente mudar nossa cultura, que tente mudar nossos princípios através da cultura, mesmo que o mundo tente nos alimentar de forma errada, mesmo que o mundo tente nos empurrar para uma falsa religião, que eu e os meus irmãos aqui orando possamos fazer como Daniel, ficar firme, decidido ao lado da Tua verdade. Entregamos agora a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É isso, querido amigo, querida amiga. Uma vez mais foi um prazer ter você conosco e vejo vocês no próximo encontro aqui na série Daniel, Segredos da Profecia, onde teremos uma terceira lição maravilhosa. Não esqueça, está escrito: a lei e ao testemunho, a Bíblia e o Espírito de Profecia, se não falarem conforme essas palavras, ninguém será iluminado. Os vejo no próximo encontro aqui no nosso canal, o Alto Clamor.